CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Parece que foi ontem, mas foi há 50 anos. Meio século. Meio século internet. Exatamente, Fernanda. Exatamente completados ontem às 10h30 da noite, 22 horas e 30 minutos, dia 29 de 10 de 1969, foi a primeira conexão entre dois computadores, usando o que a gente chama hoje de internet. Na época não era basicamente uma interligação entre dois computadores de universidades americanas. E aí, agora completamos 50 anos de internet, Parece que foi ontem mesmo. Pois é, e de 50 anos para cá, quanta coisa mudou, Gilberto? Exatamente, e como ela influenciou a nossa sociedade, os nossos hábitos e a nossa forma de nos relacionarmos, de acessarmos serviços, fazermos compras também, de uma forma muito ampla, muito completa para isso. Vamos lembrar um pouco assim do advento da internet. Como que foi o primeiro computador, o primeiro acesso lá à rede mundial? Então, na verdade, quando ele foi conectado à Universidade UCLA, a Universidade Americana, o equipamento que fez a conexão, primeiro que era uma linha telefônica, usava-se uma linha telefônica discada. Na época, e na época o computador, chamado computador, o roteador que a gente tem em casa hoje, que é pequenininho lá, que tem, permite nosso acesso à internet, era do tamanho mais ou menos de uma geladeira, um móvel imenso, que fazia exatamente a formatação das mensagens para que elas fossem enviadas pela rede para chegar do outro lado e serem entendidas pelo outro computador que está no outro lado. Então veja que é uma evolução bastante grande da eletrônica, dos protocolos, das telecomunicações. Agora a gente tem velocidades muito maiores em relação a isso. Isso alterou de forma significativa os nossos hábitos. Por exemplo, o hábito de ouvir música. Passamos lá pela época do LP, depois do CD, depois do DVD, e agora basicamente a gente ouve música de forma ampla através da internet, com streamings de música, streamings de vários prestadores de serviços dessa natureza na internet. Outra questão que mudou completamente é a questão das cartas, que agora não tem mais carta, Agora é e-mail, agora depois passou do e-mail, já estamos no WhatsApp, Telegram e outras ferramentas dessa natureza, Inclusive tem uma piada que perguntaram a uma criança hoje, recente, que nasceu agora, o que era uma carta. E ela responde que era um e-mail que você imprime. Então, ou seja, veja como é que é a comparação de parâmetros dessa nova geração em relação a isso. Mudou completamente como a gente vai assistir filmes também, Quem lembra, quem é mais... não é tão antigo assim, mas das locadoras, que você passava na locadora, pegava lá o seu VHS ou depois os seus Blu-rays, e para assistir em casa, e depois tinha que devolver no outro dia ou dali a 2 dias, eu passava o final de semana com os filmes para assistir. Isso acabou, Isso completamente mudou completamente a questão do mercado de aluguel de fitas ou mesmo de Blu-ray, que é a mesma coisa que tinha, por exemplo, na venda de CDs. Tinha lojas que vendiam basicamente CDs e DVDs. Isso também a internet terminou. Outra coisa Tem também... algumas coisas que estão tentando voltar, Isso. Não, a parte de LP, por exemplo, os bolachões, isso está voltando mas para um nicho muito específico de audiófilos, que gostam de música. E aí tem esse nicho de mercado, e os LPs estão voltando realmente. Tem algumas lojas que já vendem, não especializadas, mas já vendem a parte de LPs, nesse caso lá. Outro mercado também, o nosso hábito normal era revelar fotos. Você fazia as fotos, levava o filme para revelar, e depois você mandava ampliar ou fazer a impressão das fotos. Sabe que eu sinto falta disso? Eu sinto falta hoje, assim, na hora que você quer trocar um porta-retrato. Exatamente. Hoje você em não dia... tem nada em mãos, assim. Exatamente. Praticamente é difícil alguém imprimir alguma foto, a não ser que queira realmente botar numa parede, ou botar num porta-retrato, como você falou. Hoje em dia todo mundo, vai mostrar alguma coisa, vai lá no celular, na galeria do celular, olha aqui a foto, Verdade. Ou então manda pelo WhatsApp, ou manda publica na rede social, por exemplo, nesse caso, Outra coisa também que acho que mudou bastante também é a questão de classificados, venda de produtos que a gente tem hoje os classificados também, mas hoje em dia, se você está procurando alguma questão para comprar, mesmo um usado ou mesmo um novo, você vai na internet procurar. Tem vários portais que vendem produtos novos ou produtos usados, e você vai lá olhar isso. Então, ou seja,
tem uma série grande de serviços, né, que foram alterados nessa situação, né? Alguns nem tão bons assim, eu acho. Por exemplo, felicitações de aniversário. Antigamente a gente ligava para a pessoa para dar os parabéns. Hoje em dia você manda mensagem, você vai lá na rede social da pessoa que faz aniversário e publica lá uma mensagem, parabéns, feliz aniversário. E aí a gente não recebe nem mais ligação, né? Tá tudo lá nas redes sociais, são pouquíssimas pessoas que lembram de ligar e conversar contigo, exatamente. Né? A gente manda uma mensagem quase que burocrática, né? Porque de felicitações, mas que é um hábito hoje também bastante comum, né, hoje em dia, então, em relação a isso. Então veja que tem uma mudança muito grande de hábitos que a internet causou, né? Ou seja, a parte mesmo facilitando, né, os usuários a questão de banco, né? Dificilmente você vai a banco hoje mais, né? Você resolve praticamente todas as questões no internet banking, então essa é uma outra questão também importante. O Fabrício aqui está falando que ele se lembra, né, de como ele esperava a mãe sair para poder utilizar a internet, que era discada, né? E ainda havia aquele barulhinho de conexão que entregava na hora todo mundo, exatamente. Né? Aí você tinha aquele período da noite que contava apenas com um pulso, né? Porque de dia era um pulso por minuto ou por 4 minutos, então gastava muitos pulsos na ligação telefônica. Tinha que esperar meia-noite. Isso, não é? Era um pulso só. Era de 8 da noite até 7 da manhã do outro dia, se não me engano. Era esse o período, se não me engano. Então todo mundo ficava esperando esse momento para poder fazer a ligação, né? E o telefone ficava ocupado, ninguém conseguia ligar, né? Então assim, tem essas questões lá, que é uma época, né? Ou seja, é tudo um processo, né? A tecnologia ela é criada e ela vem evoluindo, vem aumentando os serviços. Se o mercado realmente adota aquela tecnologia, ela fica assim, cai nas graças da população e aí cresce em utilização. E para onde que a gente vai, hein, nos próximos 50 anos? Então, a telepresença, a parte de realidade virtual, velocidades ou taxas de transmissão cada vez maiores, né? Com 5G está chegando, né? Ou seja, a internet, ninguém imaginava que ia ter uma internet móvel, né, de relativa boa qualidade. Se você comparar com o que a gente tinha no passado, a internet que a gente até tem hoje de 3 ou 4G já é uma internet de boa qualidade. O 5G vai melhorar ainda mais, então eu vou ter uma internet móvel de altíssima qualidade, né, funcionando. Então também tem uma forma de interagir ainda mais presencial e mais eficiente, né, nesse caso. Então a gente pode esperar novidades bem interessantes nessa área. Nós estamos falando aqui nesta quarta-feira no CBN Tecnologia dos 50 anos da internet. 50 anos ontem à noite, viu? E como que a gente evoluiu e se tornou cada vez mais dependente desse negócio chamado internet. Exatamente, né? Fernanda. No dia a dia, praticamente, a gente usa a internet para vários assuntos que a gente falou aqui agora, várias necessidades, e acaba ficando extremamente dependente desse tipo de ferramenta. Exatamente. O Marcelo estava brincando comigo que o Manolo falou da telemensagem de aniversário, né? Ele disse, nos tempos de hoje, aquele que recebe um telefonema é sinal de amor, viu? Você separa porque aquele ali ou é seu melhor amigo ou realmente é uma pessoa que gosta muito de você. Exatamente, né? Ou então é um cobrador, né? É um cobrador. Ô, Gilberto, o cara que inventou a internet ficou rico? Não, Fernanda, porque ele cedeu, todas as pessoas envolvidas praticamente na criação da internet cederam os direitos. Então, por exemplo, o Tim Berners-Lee, que foi o cara que inventou a web, né? Ou seja, como a gente conhece o navegador e a página web, ele cedeu, né, os direitos de uso público sem ganhar um centavo, né? Ele criou e colocou publicamente como é que seria o padrão de criação e navegação da internet. E as pessoas que criaram também os protocolos que são a base da internet, né, o protocolo TCP/IP, na verdade era uma pesquisa científica, foi inicialmente bancada pelo governo americano, na parte dos militares, né, do governo americano, que depois também foram cedidos sem nenhum custo para a internet. Esse, inclusive, é talvez seja um dos segredos do sucesso da internet, ou seja, não teve nenhum dono e não teve ninguém cobrando pelo uso, porque muitas empresas criam tecnologias e cobram royalties por usar aquela tecnologia. E aí ninguém quer pagar por aquele royalties, né, por aquele direito de uso daquela tecnologia. Então, como a internet foi dada, por exemplo, né, de graça, e foi uma questão de uma criação coletiva, né, e todos os padrões da internet estão públicos, né, na internet, na própria internet, para você entender como ela funciona, né, de forma gratuita também. Então isso, obviamente, que incentivou a adoção, né, da internet em amplo espectro por fabricantes, usuários, né, e tudo mais. A gente já disse isso aqui outras vezes, Gilberto, né, mas assim, é sempre
Bom lembrar do que as pesquisas trazem de mais moderno. Daqui a alguns anos a gente não vai mais teclar, não é isso? Ah, sim. A interface de voz, né? Ela está cada vez mais comum e depois a gente tem algumas pesquisas de interface biométricas. Então você vai ter sensores ou na mão ou na cabeça que vão captar ondas cerebrais e vão executar os comandos que você pensou, né? Então, ou seja, isso ainda está em pesquisa. A parte de interface de voz já está bem avançada, mas da interface cerebral eu acredito que também vai ser em breve uma solução para esse tipo de situação e o teclado cada vez menos utilizado para isso. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando, e até sexta-feira com Até mais a próxima tecnologia. sexta-feira.